conciliar atividades intelectuais que vão da psicologia até temas filosóficos são os principais desafios da carreira de Viviane Mosé. Mestra e doutora em filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela acredita que essa área do conhecimento deve ser acessível para toda a sociedade. Viviane Mosé também é especialista em elaboração e implementação de políticas públicas pela Universidade Federal do Espírito Santo. Também já publicou livros na área da psicanálise e da poesia. Hoje, nessa edição um pouco diferente do Entre o Café e uma Prosa, a gente vai saber como ela concilia tantas atividades. Viviane, seja bem-vinda ao nosso programa. Imagina, um prazer estar aqui com vocês. Para começar, eu queria saber, aparentemente essas áreas em que você atua são distintas, mas elas têm uma correlação. Então, qual seria esse elo de ligação entre a filosofia, entre as políticas públicas? Como é que isso se relaciona? Você sabe que, né, minha vida inteira eu passei por esse conflito, porque era tudo muito diferente. E eu achava que era no começo. Eu falava, como é que eu posso lidar com tudo isso? É muito diferente. Por exemplo, políticas públicas eu fiz porque eu queria fazer um mestrado, uma especialização, e não tinha oferta na hora onde eu queria, no Espírito Santo, onde eu morava, em Vitória. Então, quando apareceu aquele curso, eu falei, pô, mas me interessa. Eu falei, mas eu quero continuar estudando. E não tinha na hora, eu queria aquele momento, né? E fiz. Hoje, todas essas coisas se relacionam na minha vida de uma forma inacreditável, como um Lego, que as peças foram se montando e hoje tudo se relaciona. De que maneira? A palavra é o meu domínio. Então, por exemplo, como psicanalista, eu ouvi durante 20 anos, 22 anos, e isso traz uma experiência inacreditável, aquele ouvido passivo, sabe? Passivo porque você realmente está ouvindo, aprender. Então, aprender a ouvir foi fundamental na minha vida. Hoje eu ouço para fazer políticas públicas, porque para fazer políticas públicas tem que ouvir a população, mas ouvir de verdade. Então, é quase como se eu usasse um ouvido de psicanalista para ouvir a população, para discutir políticas públicas, ouvir os alunos para pensar a educação e tudo isso estruturando um discurso claro, simples, sabe? Que possa ser atingido por todas as pessoas, que a gente possa trabalhar com o mesmo discurso para um estudante universitário como para uma criança ou para um adolescente que mal fez o ensino fundamental e mal sabe ler, né? Então, eu gosto de juntar tudo isso em torno do discurso. Me interessa muito a palavra, o discurso, o ouvir, o falar, a comunicação, isso me agrada. Então é por isso que você acredita que a filosofia ela tem que ser popular? E de que forma isso é possível? Sim, totalmente. Porque, na verdade, o conhecimento nos traz poder, né? Quando você conhece, você manipula melhor. Manipula no melhor sentido, não no sentido da exploração, mas, por exemplo, sei lá, os alimentos, você manipula melhor os alimentos, você sabe o que faz bem, o que faz mal, né, tal. Só que quem tinha informação ou esse saber qualificado eram os conventos na Idade Média, né? A gente viu isso no nome da Rosa e tal. Depois o convento produziu a universidade nasceu do convento. A universidade também ficou um lugar onde os saberes eram guardados pelos grandes sábios. Para você atingir, tinha muitos pré-requisitos para você chegar lá e ter aquele saber. Hoje esse saber é compartilhado na internet. Mas não adianta o saber estar lá, é preciso que ele esteja disponível de uma forma acessível. Então a acessibilidade, a gente fala isso às vezes para, né, se mover fisicamente, mas também há acesso ao conhecimento. O que mais me agrada fazer é pontes, conexões entre saberes altamente qualificados e elaborados e quem que se interessa, independente da qualificação que tenha. E como você acredita que os meios de comunicação entram nesse processo? Porque você já fez programas de rádio, de TV, sim, com essa temática da filosofia, da política, então qual o papel dos meios? Pois é, os meios de comunicação oficiais sofrem muito hoje com a internet, né? Claro, é visível isso, porque os canais alternativos competem, alguns ganham, inclusive, de uma TV oficial que tem um investimento grande e tal. O que eu sinto é que as mídias oficiais, elas passaram a copiar a internet e fazer formatos parecidos, o que eu acho uma pena, porque o grande papel da comunicação oficial seria contratar pessoas cada vez mais qualificadas, com mais conteúdo, para distinguir esses conteúdos da internet e oferecer informação qualificada. Porque você tem informação qualificada na internet, mas como você acessa? Não é fácil se você está estudando comunicação e está no primeiro período, ou se você está no ensino médio e apenas se interessa por política, mas não tem ferramentas. Então, a imprensa deveria formar mais conteúdo que informação, conteúdo qualificado, sabe? É isso que a imprensa
imprensa tem que... Eu chamo de imprensa as mídias oficiais, né? As mídias abertas, né? Todas são abertas, é difícil falar isso hoje em dia, mas enfim. Ficou tudo muito híbrido. Muito híbrido. Então, se a mídia oficial contratasse e pagasse cada vez melhor seus profissionais e tratasse eles bem, ela competiria com a web. Não. Ela quer contratar só pessoas que não estão, não querem cobrar muito, então é como se estivesse, sabe, diminuindo a qualidade. É uma pena. E mudando um pouquinho de assunto, em relação à poesia, você sempre gostou desse gênero? Como é que você despertou para ele? Pois é, eu nunca pensei nisso, porque desde que eu aprendi a falar, eu faço poemas, sem saber o que eu fazia. Eu sempre faço poema na minha cabeça, eu vejo as coisas o tempo inteiro, mas eu não achava que isso tinha algum valor. Então eu escrevo poemas a vida inteira, com 6 anos, 7 anos, 18 anos, 15 anos, a vida inteira. Eu sempre tive cadernos. Eu devo ter, dos que sobraram, pelo menos uns 200 guardados à mão, escritos há 20 anos, 30 anos atrás. Então eu escrevo à mão e sempre escrevi. E depois as pessoas começaram a gostar. E aí eu comecei a publicar e foi ficando. E hoje eu posso te dizer que o que me fez ficar conhecida no Brasil não foi filosofia, foi poesia. Ela foi a primeira que apareceu. Porque eu era uma poeta conhecida, me chamaram para filosofia. Assim que foi na Globo, quando eu fiz TV Globo, quando eu fiz outros canais. Era sempre pela poesia, né? Engraçado isso. Dizem que no Brasil a gente não lê poesia, mas para mim não parece muito isso. Bom, e você saiu de Vitória, foi para o Rio. E por que você decidiu tomar essa decisão e que impacto isso trouxe para a sua carreira? Infelizmente, eu saí de Vitória porque eu precisava mais mundo. E naquele momento a cidade não me oferecia. Isso é ruim, acho que a cidade tem que dar mundo pra gente, mesmo que ela seja menor, né? Então eu estava restrita e fui para o Rio por isso. Quando eu cheguei no Rio, eu fui estudar mestrado em filosofia, porque isso sempre me interessou. Mas, na verdade, a primeira ação que eu tive no Rio foi o CEP 20.000, que é o Centro de Experimentação Poética do Rio, que acontece até hoje, uma vez por mês, que o Chacal Poeta faz. Então, pelo primeiro momento no Rio de Janeiro, eu fui falar poemas nesse evento. E ali eu me tornei conhecida ali naquele universo, sabe? E é ali que a coisa se saiu. Então, quando alguém fala para mim assim, sei lá, tem gente que não sabe nem que eu escrevo poemas, me conhece pela filosofia, por educação, né? E eu digo, não, quem me trouxe até aqui foi a poesia. E eu acho isso delicioso. Bom, como você mesma acabou de dizer, você se tornou conhecida e hoje você é uma das intelectuais brasileiras, né? Que as pessoas mais conhecem, mais ouvem falar. Então, o fato de ser mulher já te colocou em alguma situação desconfortável, preconceituosa? Tanto de um lado como do outro. Eu já tive situações ruins, porque no começo eu era atleta de ginástica olímpica, então eu sempre tive um corpo bonito, eu tinha 18 anos, eu já estava no 6º período, que eu entrei com 16 anos na universidade, quer dizer, eu com 18 anos, muito nova, né? Isso não era bem visto, por incrível que pareça. Era como se a minha capacidade intelectual, que já era grande, eu sempre fui estudiosa desde criança, não fosse importante, porque eu era uma mulher bonita, jovem, então não havia muita credibilidade. Foi difícil a credibilidade. Você é até engraçadinha, falando umas coisinhas legais, mas não era isso na minha época. Isso foi um problema. Na minha época de estudante de filosofia, era como se a gente tivesse que ficar feia, sabe? Então, assim, as mulheres não podiam ser bonitas para serem intelectuais. Elas não podiam chamar atenção sobre o corpo, por exemplo. Então, eu me lembro que as meninas entravam bonitas na universidade, depois elas tinham que deixar o cabelo sem ajeitar, não podiam passar batom, tinham que usar um óculos para fazer uma cara de intelectual para ganhar credibilidade. Isso eu tive como problema. Felizmente, hoje não tem mais isso. Mas quando eu tenho 52 anos, quer dizer, tem mais de 35 ou 30 anos atrás. Então, isso já aconteceu. Como você driblou? Eu driblei porque eu sou muito impositiva. Eu não peço licença, eu meio que vou entrando. Então, meu jeito me ajuda, entende? Eu tenho uma boa autoestima, meu pai e minha mãe eram pessoas que gostavam do que eu fazia, me estimulavam, minha família, que eu quebrasse barreiras, então eu meti a cara. Mas confesso que tive esse problema de credibilidade. Depois, eu tenho outra coisa que ajuda, quero dizer, assim como essa coisa física atrapalha, ela ajuda. Porque, de fato, o feminino, a sensualidade feminina também abre portas. Não tem como negar, entendeu? Abre sim. Já me fechou, já me abriu. De chegar numa situação e ir na frente. Falar assim, entra. Então, enfim, as mulheres precisam de um lugar mais interessante, assim. Mas eu acho que isso já tem hoje. Não vejo que isso seja tão marcante como foi na minha época. Bom, hoje em dia é um pouco mais comum as pessoas procurarem psicólogos, darem mais atenção para a sua saúde emocional. Então, por que você acha que isso acredita? O que seria a motivação dessa procura maior?
Infelizmente não acho uma boa coisa, não. Eu acho que acontece isso porque a gente vive um momento de quebra de valores e mudança conceitual, que é uma boa coisa, não é ruim, mas isso deixou todo mundo muito sem expectativa, sabe? É como se a tecnologia tivesse dado a sensação a gente de que basta você ter dinheiro para comprar uma tecnologia, tua vida está resolvida. Então, é como se a gente não soubesse mais lidar com a frustração, com a angústia. Ou é medicação psiquiátrica, ou é êxtase, ou é uísque, sabe? Então, virou meio que uma coisa só. Então, acho que a gente precisa ter mais coragem para lidar com a vida. E aí, uma boa psicologia ou psicanálise, ou uma boa filosofia mais ainda, sabe? Que nos mostre que a vida não é boa para você e para todo mundo menos para mim. É porque a gente tem essa ilusão, né? Tá todo mundo feliz, menos eu. Então não é isso. A vida é uma luta constante. Tem alegria, tem tristeza, tem dor. E pensar nos ajuda. A arte nos ajuda, a cultura nos ajuda a viver melhor, né? Não é só a tecnologia. Então, enfim, é como se hoje fosse assim, se eu não gosto do meu cabelo, eu mando mudar, mas o nariz também eu posso trocar, a boca eu posso trocar, né? Aí eu troco as pernas, troco o peito, troco o bumbum, então é como se a gente não precisasse mais se frustrar, entende? Isso é ruim, frustrar-se é bom, limitar-se é bom, submeter-se é bom, desde que você queira, né? Como é que a psicanálise vem lidando com esse processo? Olha, depende da psicanálise. Tem uma psicanálise que trata o ser humano muito como um ser que não tem muita saída. Ele eternamente vai ser neurótico, não tem muito jeito, porque ele é frustrado, porque ele não tem o todo, porque o absoluto ele não atinge. Mas tem uma outra psicanálise que eu gosto mais que diz assim, se frustrar faz parte do crescimento, quebrar a cara larga a alma, quando a gente sofre a gente aprende, mesmo porque não tem solução. Sofrer faz parte da vida. Então, essa psicanálise que joga a gente para ficar mais forte, ela é boa. Aquela psicanálise que nos adoece não é boa. Aí todo mundo diz, mas psicanálise não é isso. Depende do modo como lê a psicanálise, depende de como faz psicanálise, né? Então, não é a psicanálise que é boa ou má, é o modo como ela é feita, né? Então, adoecer as pessoas gera dinheiro, né? Então, tem que ter esse cuidado, porque se você se mantém doente, tem sempre alguém ganhando para te tratar, né? Esse perigo a gente tem que estar atento. E você já declarou também em algumas entrevistas que a filosofia é cada vez mais necessária. Sim. Por quê? Ela sim, eu não tenho dúvida que é necessária. A filosofia é muito mais antiga que a psicanálise, muito mais, né? E a filosofia é necessária, porque a filosofia é a coragem do pensamento. É a coragem. A filosofia não é o melhor raciocínio, tipo, vamos ver quem ganha num debate intelectual. Isso não é filosofia. Filosofia é a coragem de colocar algo em questão, considerando todas as perspectivas que aquilo pode ter. A gente não faz isso. A gente pensa as coisas a partir do que a gente gostaria que elas fossem. Então você traça um perfil e pensa sobre aquele perfil. Aí eles são preconceitos que vão sustentar aquilo ali. Se você quer realmente pensar, envolve coragem. E o Nietzsche, o filósofo que eu mais gosto, pensa isso. Então o que é pensar? É colocar em questão de verdade alguma coisa. E antes de tudo é se colocar em questão nas coisas, né? Então pensar exige coragem. O pensamento é aquilo que nos talha na grandiosidade, sabe? Mas isso é difícil, é um caminho árido, né? Então, filosofia é um caminho árido. Não é difícil intelectualmente, não. Não é difícil porque a gente não entende, não. A filosofia é difícil para o coração lidar com aqueles conteúdos, né? Então, eu sou fã da filosofia, da poesia, isso nos fortalece. Nós não precisamos de alguém que tire os nossos problemas. A gente precisa de alguém que nos fortaleça para que a gente possa lidar com os nossos próprios problemas, né? E a filosofia faz isso, ela não te pega pela mão e te resolve. Ela te dá conteúdo para que você encontre a solução. Isso eu acho que é o necessário. E o ensino da filosofia hoje no Brasil é satisfatório? Como é que você avalia? Totalmente insatisfatório, porque ele voltou por lei, eu nunca vi isso. Então essa coisa, o regime militar proibiu a filosofia. Pronto, agora vamos ter que retornar. Como é que ela retornou depois que acaba o regime militar? Uma lei que obriga todo mundo a estudar filosofia no ensino médio. Aí eu vou te dizer outra maneira. Quando eu fiz um programa sobre filosofia, eu perguntava às pessoas na rua, você gosta de ler? A pessoa dizia não. Por quê? Porque quando eu estudei literatura, tinha que ler obrigada. O que eu mais ouvia. Então, o modo como a gente estuda literatura no ensino médio faz a gente não gostar de ler. Porque você é obrigado a ler, sendo que deveria ser por prazer. Filosofia deveria ser uma opção de vida e não uma obrigação que o aluno tem que cumprir. Então imagina, você vai chegar o quê? Vai te obrigar a entender quem é Sócrates, quem é Platão e colocar na prova? Preencha uma lacuna, entendeu? Quem é Sócrates? Não dá.
arte, filosofia, cultura, não é um conteúdo que cabe numa caixinha curricular, entende? É uma proposição da educação. A educação brasileira no ensino médio ainda não se propõe a discutir filosofia, mas coloca na grade. Isso não muda nada, pelo contrário, faz a gente ter mais raiva do conteúdo ainda. E assim, por desenvolver tantas atividades relacionadas ao meio acadêmico, as pessoas tendem sempre a te olhar por esse viés intelectual. Você já se sentiu cansada, incomodada alguma vez por isso? Não, porque eu sou um pouco bagunceira, então isso as pessoas não veem. Como eu faço filosofia, mas faço poesia, faço espetáculos, faço recitais, me meto em política, eu sou muito, assim, por exemplo, um pensador, filósofo clássico, como seria, né? Não se arrisca a pensar o cotidiano. Então, como eu me meto em muitas coisas, as pessoas me tratam como... Sabe o que mais falam para mim? Que eu acho legal. As pessoas costumam dizer para mim que eu tenho uma postura um pouco sensata, tipo, eu tento não ir nas polaridades, sabe? Então eu tenho uma certa coragem para colocar. Então eles me colocam numa posição intelectual realmente, mas muito de chão, muito intelectual da sociedade. E isso é legal, porque não fica uma coisa no ar, sabe? É como se eu fosse intelectual que pega no batente, assim que eu acho que as pessoas me veem. Se não, é bom que seja, porque essa é a realidade. Viviane, muito obrigada pela sua participação no nosso Adorei, programa. Obrigada. Foi um prazer. Prazer todo meu. Bom, e para você que acompanhou o nosso programa até agora, muito obrigada e até a próxima edição. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.